As novas regras do YouTube vão acabar com os canais darks. Não se fale em outra coisa além disso. O YouTube agora declarou guerra ao conteúdo inautêntico, ao conteúdo em massa, a conteúdos repetitivos, genéricos e de baixo valor. E aí vem a pergunta: isso mata os canais darks? Não, mata os canais ruins. E nesse vídeo eu vou elucidar muitos conteúdos de gurus, muitos pensamentos, até mesmo de vocês sobre esse mercado, de alguém que já fatura, né, mais de 100 mil há quase 3 anos, tá, de forma consistente somente com canais darks para gringa. Então eu tenho bastante background para falar isso para vocês. Vocês já estão vendo meu conteúdo, tá? Então o meu conteúdo ele foge de tudo que todo mundo fala dentro de canal dark e produção de conteúdo hoje, tá? Porque é a forma como eu trabalho. E nesse vídeo vai ficar mais claro ainda para vocês. Então eu fiz aqui um funil para começar aqui a explicação. Eu gosto de usar diagramas, né? Fica mais fácil o entendimento de vocês. O funil ele começa, né, com milhões de canais darks criados em 2024 para 2025, né, que foi o período onde as IAs, inteligências artificiais, ficaram mais difundidas. No caso, já existe, eu acho que o ChatGPT lançou em 22 ou 23, não lembro. Mas enfim, ficou cada vez mais difundido, né? E aí o que aconteceu? As novas políticas de qualidade do YouTube estão vindo, né? E está sobrando agora alguns canais. Que canais são esses? E o que mudou de fato? Antes, gente, o que a galera fazia? E fazem até hoje, né? Utilizavam voz robótica, né? De text to speech, que é narração por IA, basicamente, texto para narração, né? Utilizavam imagens genéricas de banco e até mesmo banco de vídeos gratuitos, né? Como Pexels, como Pixabay, como FreePic, enfim. Roteiro, copy-paste. Então tem a estrutura lá, você só pede pro GPT gerar um roteiro para você na sua estrutura ali padrão genérica. Thumbnail com clickbait ou apelativo. E sem contar o upload em massa também, né? Agora, o que está acontecendo? O que aparentemente o YouTube está impulsionando, tá? Narração com identidade. Isso não significa que você tem que fazer igual eu estou fazendo aqui, narrar com a minha própria voz, mas você tem que trazer ali uma voz que possua entonação, que possua emoção. Eu sempre falo, né? Eleven Labs faz isso com muita fidedignidade, você consegue produzir isso lá, essa emoção. Composição visual intencional, então cada ativo que está na tela tem uma intenção clara do que ele quer mostrar para o viewer ali, certo? A narrativa, ela possui técnicas, estratégias, né, de arco, de tensão, de payoff, tá? Vários conceitos. Thumbnail com gap de curiosidade, então a thumbnail ela tem que nem eu fiz, falei no outro vídeo, né? Ela é um complemento do seu título. Então, baseando-se no contexto, no conteúdo do seu vídeo, a thumbnail é como se fosse um chamariz que vai causar verdadeiramente uma curiosidade. Não é tipo só uma thumbnail com clickbait ou apelativa de uma maneira que a pessoa vai ter que clicar no vídeo porque você ativou tanto o gatilho desnecessário nela que ela tem que clicar no vídeo. E uma consistência ali com o padrão. Então, por que isso é bom para quem está fazendo certo, tá? E quem está, por exemplo, na Dark Educação sabe disso. Porque, gente, fiz aqui um gráfico, né? Então, aqui no eixo Y tem o número de canais darks, tá? E no X é o tempo, tá? Os anos aqui. Então, veja, números de canais darks, eles estão diminuindo por conta das políticas do YouTube. Quem está se mantendo com o black, assim dizer, né? São pessoas que têm realmente uma estrutura de contingência grande por trás, né? E que está... Enfim, como em todo mercado, você tem que correr para esse meio, né? Para você conseguir manter aí sua operação. Mas o tempo ele está vindo, né? Esse gráfico verde é o tempo e o vermelho é o número de canais darks. O gráfico de número, o eixo Y, ele está diminuindo, certo? Ao decorrer dos anos. Muito por conta das políticas. Mas esse ponto de convergência entre o gráfico verde e o gráfico vermelho é agora, por conta que o YouTube está sim se preocupando com qualidade de conteúdo. Isso significa que quem está produzindo nesse exato momento, pensando realmente em qualidade de marca, está colhendo muitos resultados. Eu já venho fazendo isso há muito tempo, nem vou me encaixar nisso. Mas quem está se preocupando com isso agora tem muito
resultado. E muito mais até mesmo do que a galera que, pô, tava indo por canais de baixa barreira, canais simples, tá? Eu costumo dizer que são canais preguiçosos. Então o que que acontece? A concorrência de AI slop, né, de lixo de IA, hoje ela tá ficando menor, muito por conta das políticas. Então agora tem mais espaço para quem entrega qualidade, beleza? Isso era um fator que muitos creators de canais darks grandes reclamavam, e até mesmo canais autoridade, não só dark, tá? Então o algoritmo ele vai premiar agora quem sobreviver ao filtro. Por quê, gente? O algoritmo nada mais é do que engajamento e gosto humano. A galera trata o algoritmo como se fosse só um robô. Não é, ele responde a pessoas. Você produz vídeo para pessoa, velho. Coloca isso na sua cabeça. Eu recebi esse comentário, eu não tenho nada contra você, viu? Provavelmente você vai assistir esse vídeo, mas eu preciso elucidar o contexto do vídeo sobre esse seu comentário aqui. Então ele perguntou aqui, Raw Narratives, se meu vídeo fica bom, faço toda essa sequência certa, isso no meu vídeo anterior que eu postei, tá? Depois assiste lá, se você não assistiu vai ficar aqui no card. Mesmo assim não pega tração, com quantos vídeos eu desisto? Esse foi o comentário dele no meu vídeo. E aí, ele tem essa mentalidade de fábrica, onde ele trouxe, né, esse conceito. Eu segui o passo a passo. Cadê o meu resultado? Eu nem vou falar do meu comentário, da minha resposta para ele. Estou só trazendo, depois você lê a minha resposta lá para ele no vídeo. Então, o erro aqui, ele simplesmente confunde processo com qualidade, certo? Acha que esforço mecânico é igual a um conteúdo bom, quando na verdade não é. O que é certo de verdade, né? E quem vai julgar se o vídeo dele é bom ou não é a audiência, tá? Não o checklist que ele seguiu ali. Porque o algoritmo, ele é igual a pessoas, então se ninguém assistir aquele vídeo, ele não vai tracionar. Eu costumo sempre dizer, né? Gente, se você entendeu ou não, isso é relativo. Se você não está seguindo à risca realmente o que é para fazer, isso, no caso, teria que ser avaliado, né? É muito difícil saber se você vai ter resultado realmente ou não. Porque quando se trata de qualidade, ainda que seja objetivo, o gosto humano é subjetivo, não tem como a gente saber isso, saca? Se não for praticando, se não for postando, se não for produzindo e errando, certo? Então o que que acontece? O que que é qualidade num canal dark? Como é que você oferece qualidade nos vídeos para uma pessoa que vai assistir o seu conteúdo? Gente, qualidade, que nem eu disse, ela não é subjetiva na produção, não é algo que a gente pode metrificar ou até mesmo produzir. Produzir vídeo é uma ciência, porque a gente trata de vídeos, né, de conceitos visuais, conceitos auditivos, tá? Conceitos, sei lá, de leitura para essas pessoas, certo? Então é uma ciência. Beleza? O que é subjetivo? É o gosto da sua audiência. Então a produção ela tem critérios objetivos. E o que varia é se o tema ou a abordagem daquele seu vídeo vai ressoar com aquele público. Tá? São duas coisas diferentes. Então a camada 1, o que faz um vídeo ser de qualidade de fato? Primeiro, narrativa. E aí você tem que considerar, o vídeo ele tem arcos, tem tensão, tem desenvolvimento, tem payoff, tem, sei lá, plot twist, tem cliffhangers, ou é mais uma lista só de fatos jogados em sequência? Porque se for isso, se for só uma lista, vai gerar pouca atração, porque não tem desenvolvimento, não tem uma construção por trás. Existe um gancho nos primeiros 30 segundos que cria uma pergunta na cabeça do espectador, isso também é um fator muito importante na narrativa do seu vídeo. O roteiro ele conduz o espectador de um ponto A a um ponto B, ou ele pode parar em qualquer minuto sem perder absolutamente nada. Isso também você tem que considerar. No visual, né, na construção do vídeo ali, as imagens do seu conteúdo, os vídeos, reforçam o que está sendo narrado ou é só uma decoração genérica, é o que acontece muito? Existe composição intencional, ou seja, os ativos que estão sendo jogados na tela, eles elucidam o que está sendo dito na narração de uma forma bacana de assistir, né? Ou é só um slide show ali, aleatório de banco de imagem? Isso tem que considerar também. Tem gente que não consegue nem pensar no óbvio. O espectador, ele precisa da imagem para entender aquele conteúdo ou o vídeo funciona igual só com áudio? Isso também é um ponto. Se você entrar aí, né, tem um canal que a minha tia assistia, do Eli Corrêa.
O cara é um radialista que conta história de terror. E conta, há anos e tem audiência gigante. Ele agrada aquele público. O tema e o formato do conteúdo dele agrada aquele público. Muito, saca? Só que a partir do momento em que pessoas quiseram reproduzir isso em massa para o YouTube, ele se manteve e a galera que foi chegando depois deixou de causar tanta atração, saca? Simplesmente porque, por exemplo, o Lili Correia foi pioneiro no formato de autoridade, no formato de história de terror, mas a galera dark depois viu uma oportunidade ali, não do Lili Correia, mas do mercado em geral. E, enfim, spamaram e saturaram mesmo o formato ali. Áudio e narração. O ritmo da narração acompanha a emoção do roteiro? Tem pausas nos momentos certos? Tem variação de tom? Então, um tom assim de preocupação, um tom de calma? Ou é uma voz monótona lendo texto corrido, que é o que acontece também? Edição. O corte serve à narrativa ou é só efeito por efeito? Pacing, né? O ritmo, mantém a atenção ou tem trechos mortos, só jogados ali para compor cena? Todos esses são fatores objetivos que ditam realmente se o seu vídeo é de qualidade ou não. Agora, o que é subjetivo? O que a gente não pode controlar? É se aquele nicho específico vai engajar com aquele tema específico naquele momento, se o tom da narração agrada aquele público ou se a abordagem do tema é o que a audiência queria. Isso é subjetivo, isso a gente não controla. E é apenas com teste, produção e otimização que a gente vai melhorar esse ponto. Então a qualidade ela não é subjetiva, gente. O que é subjetivo? É se a audiência vai se conectar com o tema. Mas se a execução é ruim, nem chega a ser julgado pela audiência, que o algoritmo mesmo, ele descarta isso antes, certo? Então o que acontece? Vamos supor aqui, ó, o vídeo foi publicado, ele passa pelo filtro 1, então o YouTube ele vai testar CTR do vídeo e retenção inicial ali dos conteúdos. Se a produção for ruim, se a execução do vídeo for ruim, ele já vai morrer aqui, ele vai parar de ser entregue e nem vai ser avaliado, o vídeo vai morrer. Muita gente se pergunta, né, puxa, eu produzi um vídeo aqui, mas o vídeo parou de, não tá pegando impressão, não tá, simplesmente matou o vídeo do YouTube, simplesmente porque a produção tá ruim, tá? O CTR, a retenção inicial foi péssima. Se passou por essa fase, aí ele vai passar pelo filtro 2. A audiência vai jogar. Isso me interessa? E aí, se o tema não ressoar com essa audiência, ainda que o CTR e o watch time ali inicial, né, foi bacana, ele vai simplesmente ter uma baixa impressão. Ele vai entregando, mas ele vai ter uma baixa impressão ali. Agora, se o tema ressoar, as views e o engajamento estão subindo, você vai dar um double down aí nesse conteúdo, vai dobrar a aposta, tá? Então você vai replicar ele de uma maneira diferente, né, mantendo os mesmos conceitos que funcionaram ali, certo? E aí essa outra pergunta já complementa muito desse conteúdo. Eu recebi aqui do Dan. Isso que você está mostrando aí, no caso meu último vídeo, né, que eu mostrei todo o conceito de vídeos de qualidade. Isso que você está fazendo, eu posso fazer em qualquer nicho? Já começa por aí, não é nicho, tá? É formato. Até coloquei aqui, ó. Nicho é mercado ou tema, não formato. O que eu mostrei lá é um formato de vídeo que eu consigo trazer para qualquer nicho, certo? Então, uma das primeiras missões que você tem que ter é parar de colocar na sua cabeça que é nicho. Não é nicho, velho. É formato. Nicho é mercado e tema. Eu posso fazer um formato para qualquer nicho. Eu posso fazer um canal dark aqui de YouTube dark, fazendo um conteúdo de animação 2D ou de 3D ou de escrevendo na lousa, saca? Que são os formatos. Então, não é formato, quer dizer, não é nicho, é formato, beleza? Não sendo igual esse que você mostrou aí, tipo com vídeos de véu 3 e narração, a sua pergunta já arruma a sua pergunta, né? E aí, gente, veja só, você pode usar IA, nesse caso, deve, porém você tem que ter isso aqui em mente, ó. Se todo mundo usa a mesma IA, o mesmo processo, o resultado é o mesmo lixo coletivo, só que com uma resolução melhor. Porque a gente entra nesse conceito aqui, ó, do GIGO, que é o Garbage In, Garbage Out. Então, lixo entra, lixo sai, certo? O que é isso? O problema nunca vai ser a ferramenta, gente. Nunca vai ser as IAs. Muita gente fala, né, aí, mas o YouTube não monetiza conteúdo de IA, que não sei o quê. Assim como era no passado, né, talvez alguns que me assistem podem lembrar ou não, mas lá no começo, quando começou essa onda de narração por IA, só existia uma, que era o Microsoft Azure. E era péssimo, horrível a voz. E tinha gente que ainda usava, né? E realmente, quando as pessoas usavam e postavam vídeo, até batia os requisitos ali necessários para monetização, o YouTube não monetizava, justamente por conta da qualidade da voz. Comoditizou a voz ali, no caso, a ferramenta, e muitas pessoas passaram a usar,
O YouTube reconheceu que aquilo não era de qualidade. E aí, tem até um lançamento agora, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, do Seedance, que é uma IA absurda aí, que todo mundo tá comentando, né? E realmente é muito boa. Eu tiro meu chapéu. E tá ficando cada vez melhor. Só que quando todo mundo tem acesso a essas IAs, né? Ao Vel 3, Sora, Kling, Seedance, o output ele vira commodity. É o mesmo princípio de banco de imagem, quando todo o canal Dark usava as mesmas imagens de Shutterstock, tá? Tudo igual. Agora vai acontecer a mesma coisa com o vídeo gerado por IA. Então, é isso que acontece. Uma ferramenta nova surge, aí todo mundo usa a ferramenta com o mesmo prompt genérico. E detalhe, eu sou do time que, se existe a oportunidade de você ganhar grana com uma brecha, sem ferir ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, faça. Bota fé? Faça. Porém, não reclame ou não fique julgando, que é o que acontece. Eu vejo um monte de nego que, mano, fez uma grana absurda com a brecha que o YouTube estava dando aí de canais de baixa barreira. E aí o YouTube passou a bloquear isso, o cara fica chorando que o YouTube tá errado, que não pode, que isso e aquilo, que o canal X tá monetizado e ele não tá. Brother, acorda pra vida, velho. Acorda pra vida. Quem fez, fez. Quem não fez, amém, velho. Para de chorar, tava errado já desde o princípio. Bota fé, porque vocês subestimam a inteligência do viewer. Vocês acham que entregando qualquer coisa pra ele, visando só o lucro, tá bom. Isso é um pensamento egoísta, velho. E que tá bom também, se você quer pensar só no dinheiro, pensa, faz dinheiro, meu. Só não reclama depois, bota fé. Porque enquanto você tá fazendo isso, pessoas como eu e a galera lá da educação tá pensando em qualidade. E aí quando você cai, a gente se mantém. E é por isso que a gente tem hoje, boa parte das pessoas que chegam até mim são pessoas realmente que ficaram chateadas, que começaram num processo de baixa barreira e viram que eu me mantive até hoje com meus canais faturando e de boa. E aí chegam até mim e se convertem para minha metodologia, que não é uma metodologia de coisa fácil, não é metodologia de conteúdo preguiçoso, é metodologia de resultado. Bota fé? E aí o que acontece? O output, a saída, né, das IAs, fica idêntica em todos os canais, independente da qualidade da IA. Então a audiência não diferencia o canal A de canal B. E aí, quem chegou depois, né, fica reclamando, achando que não dá certo e dizendo que está saturado. Tá? Nos meus 6 anos quase de YouTube, toda vez isso acontece, tá? Toda vez. Não muda, né? Não muda. Só demora às vezes um tempo a mais para acontecer de novo, mas esse é o mesmo framework. Então a oferta de vídeo aumenta, o YouTube não tem motivo para empurrar mais nenhum conteúdo e só sobram os que começaram primeiro, certo? Dentro daquele formato de A, ou seja, o que aconteceu, tá? Então o que diferencia não é a ferramenta, é a direção do seu conteúdo. Tá? Por quê? O criador preguiçoso, ele joga lá um input, né? Então gera um vídeo de soldados na Segunda Guerra Mundial. E aí ele aceita o primeiro output, né? A primeira saída do vídeo. E a IA decide a estética do conteúdo. Resultado, um conteúdo genérico, igual a 1 milhão de canais que tem por aí. Já o criador com o método, ele se preocupa na direção de arte. Então o ângulo da cena, a iluminação da cena, todos esses fatores são importantes. Eu costumo dizer que nós somos cineastas, né? Quem leva a sério a parada, vira quase que um cineasta mesmo, um diretor ali de cinema, né? Composição, emoção específica, então a pessoa itera, certo? Então vai otimizando até o visual servir a narrativa do conteúdo. Então o humano decide, a IA executa, certo? Resultado autoral mesmo usando IA. Então a IA, gente, eu costumo dizer que ela é o pincel, não é o pintor. Se você não sabe o que você quer, ela te entrega o básico. E básico multiplicado por 1 milhão de canais, vira commodity, certo? Então aí o comentário primeiro lá do cara, né? Pô, fiz o checklist, cadê meu resultado? Então ele acha na cabeça dele que o processo mecânico é atrelado à qualidade, né? Se ele processualizar tudo, ele vai ter algo de qualidade. O segundo comentário é: posso usar IA para fazer igual? Ele entendeu que precisa de qualidade nos conteúdos, ótimo, isso é um ponto bacana, mas ele quer um atalho, tá vendo? Ele quer um atalhozinho. E se esse atalho funcionar, passar pelo crivo do YouTube, parabéns, você foi muito bravo. Então, o terceiro caminho que todos chegam é: onde você quer levar sua audiência? Por quê? IA é ferramenta, não é muleta. A direção criativa é minha, certo? Eu vou usar a IA como aceleradora do meu projeto, não como substituta da minha capacidade de execução, beleza?
Porque as pessoas acham, né, que eu sou contra a IA. Velho, eu uso IA todo dia nos meus conteúdos. Todo dia. E eu acho assim, a hora que lançar uma IA que realmente substitua o meu processo dos canais, eu vou ser o primeiro a usar, certo? Porque aí eu vou enxugar custo, né? Vou enxugar time e vou ter um faturamento tão maior quanto que eu tenho hoje. Então eu não sou contra a IA. Eu sou contra você usar ela como muleta e fazer os seus conteúdos delegando 100% para ela. E eu sou contra, porque fica ruim, certo? E aí o cara tá me perguntando basicamente nesse caso, se ele pode trocar o pincel e ter o mesmo quadro. E ele pode trocar o pincel. Mas se você não sabe pintar, amigão, o quadro ele vai continuar ruim, só que agora em 4K. Não é um problema você usar IA nos seus conteúdos. E nunca vai ser. Afinal, até mesmo eu uso. O problema está em você transformar isso como a base do seu conteúdo. Por quê? Todo mundo conhece o Véu agora, todo mundo vai conhecer em breve esse Seedance aí, todo mundo conhece essas ferramentas. Isso vai virar commodity. As pessoas não pensam nisso. Só que os que chegarem primeiro e conseguirem executar com maestria pode até lucrar, mas em algum momento isso vai, como aconteceu em todos os que nem eu mostrei, né? Esse frameworkzinho aqui, o que acontece, isso acontecer e vai acontecer sempre. Muito por conta que a gente produz conteúdos para humanos. Até chegar o momento que o cara tiver com o cérebro totalmente derretido, que perder totalmente o crivo humano, talvez algumas gerações para frente, você vai ter que se preocupar em entregar um vídeo com qualidade, sacou? Então, pensa nisso. Não acabou os canais darks, assim como não acabou conteúdo de autoridade, a regra só está aumentando. E se você não souber utilizar IA de uma maneira bacana, até mesmo agora no futuro, eu não sei, isso vai depender das regras do YouTube aí, com essas novas IAs cada vez melhorando mais, né, a produção do vídeo. Eu não sei, mas o que eu sei é, se entra lixo, vai sair lixo. Fé? É isso. Falou.